Fala fiel! O Corinthians oficializou a rescisão de contrato com Héctor Hernández, atacante espanhol, que estava fora dos planos do clube há meses e que agora deixa o timão, com uma economia estimada em R$ 4.800.000 na folha salarial até o fim do ano. A decisão coloca um ponto final em uma passagem curta, pouco produtiva e que já vinha sendo considerada insustentável nos bastidores. A rescisão foi anunciada nesta terça-feira e, apesar de ser tratada como amigável, simboliza um encerramento que já estava definido na prática desde o ano passado. Héctor Hernández tinha contrato com o Corinthians até 31 de dezembro de 2026, mas desde agosto já não treinava com o elenco principal, por decisão direta do técnico Dorival Júnior. Esse afastamento deixou claro que o atacante não fazia parte do planejamento esportivo do clube. Ele seguia apenas cumprindo obrigações contratuais, sem ser relacionado para partidas e sem qualquer perspectiva real de reintegração. Para o torcedor, a sensação era de um jogador invisível, que existia apenas na folha de pagamento. Durante esse período, a diretoria do Corinthians tentou encontrar uma solução que envolvesse a venda do atleta. A ideia era recuperar ao menos parte do investimento feito em sua contratação e aliviar a folha salarial de forma definitiva. No entanto, nenhuma negociação avançou. O mercado não respondeu como o clube esperava, e o tempo passou a jogar contra o timão. Com o jogador afastado, sem minutos em campo e com contrato longo, o poder de barganha do Corinthians diminuiu drasticamente. Cada mês que passava representava mais dinheiro gasto e menos chances de retorno financeiro. Diante desse cenário, a rescisão amigável passou a ser vista como a única saída possível. Em nota oficial, o Corinthians destacou que a saída de Héctor Hernández vai gerar uma economia de R$ 4.800.000 até o final de 2025. O clube não detalhou se houve pagamento de multa rescisória ou algum tipo de compensação ao jogador, mas reforçou o impacto positivo da decisão no orçamento. Internamente, a avaliação é de que manter o atacante até o fim do contrato seria ainda mais prejudicial financeiramente. Mesmo que houvesse algum custo para encerrar o vínculo agora, a economia futura justifica a decisão. É uma escolha que mostra a tentativa do clube de estancar perdas e reorganizar as finanças. Héctor Hernández foi contratado pelo Corinthians em 2024, em um momento em que o clube buscava alternativas ofensivas. A aposta era em um atacante europeu, com experiência fora do país, que pudesse trazer um perfil diferente ao ataque. No papel, a contratação parecia interessante. Dentro de campo, a realidade foi bem diferente. Ao todo, Héctor disputou 24 partidas com a camisa do timão. Marcou apenas 2 gols e deu 2 assistências. Números muito baixos para um jogador de ataque, especialmente considerando o espaço ocupado no elenco e o investimento feito pelo clube. A falta de impacto técnico foi determinante para a perda de espaço. A última vez que o atacante entrou em campo pelo Corinthians foi no dia 12 de junho do ano passado, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois disso, não voltou a atuar oficialmente e passou a viver um longo período de afastamento, longe dos holofotes e das competições. Com a chegada de Dorival Júnior, o cenário se consolidou de vez. O treinador avaliou o elenco, definiu prioridades e concluiu que Héctor Hernández não se encaixava no modelo de jogo que pretendia implementar. A decisão foi clara e mantida ao longo de toda a temporada, sem sinal de mudança. A permanência de um jogador afastado por tanto tempo expõe um problema recorrente no futebol brasileiro. Contratações feitas sem um planejamento totalmente alinhado com a comissão técnica e contratos longos que se tornam difíceis de resolver quando a aposta não dá certo. No caso do Corinthians, isso se traduziu em meses de prejuízo financeiro e em um ativo que perdeu completamente o valor de mercado. A rescisão, portanto, não é apenas o fim de um contrato, mas o reconhecimento de um erro que precisava ser corrigido. Logo após o anúncio da saída do timão, Héctor Hernández foi confirmado como novo reforço do Gil Vicente, clube da primeira divisão de Portugal. A rápida definição do novo destino mostra que o jogador ainda tinha mercado, principalmente na Europa, onde seu perfil é mais conhecido. Para o Corinthians, no entanto, essa movimentação apenas reforça a necessidade de agir com mais agilidade em situações semelhantes. Quanto mais tempo um jogador fica afastado, mais difícil se torna qualquer tipo de negociação vantajosa. A economia gerada com a saída de Héctor Hernández é vista como um alívio importante, mas não definitivo. O valor ajuda a reduzir a pressão sobre a folha salarial e dá um pouco mais de margem para a diretoria trabalhar, seja para reforçar o elenco ou para cumprir compromissos financeiros. Além do impacto financeiro, a rescisão também tem efeito no ambiente interno. Menos um jogador fora dos planos significa menos ruído, menos desgaste e mais clareza sobre quem realmente faz parte do projeto esportivo do clube. Para a torcida, fica a sensação de um ciclo encerrado sem grandes lembranças. Héctor Hernández deixa o Corinthians de forma discreta, sem protagonismo e sem deixar saudade. Sua passagem entra para a lista de contratações que não entregaram o retorno esperado, nem dentro de campo nem fora dele. O caso também serve como alerta para o futuro. O Corinthians precisa ser mais criterioso em suas contratações, avaliando não apenas o nome do jogador, mas sua adaptação ao futebol brasileiro, ao estilo de jogo da equipe e ao contexto do clube. A pergunta que fica agora é: como o Corinthians vai usar essa economia? Vai reinvestir no ataque?
Vai buscar reforços pontuais? Ou vai priorizar o equilíbrio financeiro e a redução de dívidas? As próximas decisões da diretoria vão indicar o rumo que o clube pretende seguir. A saída de Héctor Hernandes marca o fim de um capítulo que se arrastou por meses e abre espaço para que o Corinthians olhe para frente. O desafio agora é transformar esse aprendizado em decisões mais acertadas, evitando que situações parecidas se repitam no futuro. E fica a reflexão final para Fiel. A rescisão demorou demais? O erro esteve na contratação ou na gestão do jogador ao longo do contrato? Esse tipo de decisão precisa ser tomada mais rápido para evitar prejuízos ainda maiores. Se você gostou dessa análise, deixa o like para fortalecer o canal, se inscreve para não perder nenhuma notícia importante do Corinthians e ativa as notificações. Aqui você acompanha tudo o que acontece no dia a dia do Timão, com informação, contexto e análise.